Queridos irmãos e irmãs, na liturgia da igreja, quando nós temos um evento importante, uma solenidade litúrgica, ela se estende nos próximos 8 dias. É a 8ª da festa celebrada, com a mesma intensidade que foi celebrado no seu próprio dia. Portanto, esses 8 dias, nós vivenciamos a 8ª do Natal. É interessante porque a intensidade é aquela do dia 25 de dezembro, para a gente celebrar profundamente esse grande mistério da nossa fé. Entre o Natal do Senhor e o dia 1º de janeiro, no domingo que está entre essas datas, é o domingo dedicado à Sagrada Família. Os textos bíblicos que nós acabamos de ouvir, dá vontade de não perder nem um versículo, dá vontade de não perder nenhuma palavra. São tão claras, tão objetivas, tão elucidativas para o que nós devemos fazer para cumprir os desígnios de Deus na vida familiar. Começando pelo livro do Eclesiástico, do Antigo Testamento, onde faz referência a honrar o pai e a mãe com o desdobramento da promessa que foi feita a quem colocar este mandamento em prática. Dentre os 10 mandamentos, só este 4º mandamento é que tem uma promessa que Deus revela para quem o cumprir. Portanto, é sagrado o gesto de honrar o pai e honrar a mãe. Nós devemos ter isso bem presente na nossa postura humana e cristã. O pai tem a missão de proteger a família. E o pai entende-se também o pai e a mãe. Entendemos que durante toda a nossa existência, nós vamos ter essa figura do pai, da mãe espirituais. Depois que os nossos pais partem para a eternidade, nós vamos melhor, claramente, decifrando quem Deus está colocando diante de nós, através do seu testemunho de fé e de vivência dos valores humanos, para esse exercício do lugar da paternidade espiritual. Portanto, não é só a paternidade e maternidade biológicos, mas espirituais, com toda a expressão dos valores que devem povoar a existência humana. Hoje é um dia muito bom da gente pensar por que nós, seres humanos, diferentemente dos outros animais irracionais, dependemos tanto da família. Se a gente pensar bem, se não for o aconchego da nossa família, a gente não sobreviveria. Um bezerrinho que nasce, imediatamente já começa a andar ali meio desequilibrando, daqui a pouco está correndo. Os animais são rápidos, né? A sua existência animal também é muito rápida. Nós, seres humanos, dependemos do cuidado para a alimentação. A gente sabe todo o cuidado que é exigido. E lá pelos 15, 18 anos, pouco mais até, é que nós vamos tornando-nos senhores e senhoras das nossas escolhas, das nossas decisões. E aí entra a nossa sabedoria em fazer a transposição da figura que Deus quer confiar a nós, de sermos também nós, além de fazer perdurar na nossa vida a figura da paternidade e maternidade espiritual. Só para citar um exemplo, a igreja é a nossa mãe espiritual. E assim, na figura daqueles sagrados pastores que vivem a integridade do seu ministério, nós neles também encontramos a figura dessa paternidade espiritual.
das mulheres e homens que, com o testemunho da sua fé, os valores humanos e cristãos que cultivam, nós podemos ter essa dimensão dessa filiação espiritual diante deles. Mas somos chamados também, quanto melhor filhos e filhas nós o formos, tanto mais facilmente seremos bons pais e boas mães, os que geram os filhos no sentido biológico e todos nós no sentido espiritual. Saber gerar para a igreja os filhos espirituais, para trilharem o caminho da salvação. Nós encontramos na página do Evangelho de hoje esse evento que se deu depois da festa da Páscoa. Poderia parecer um descuido de Nossa Senhora ou de São José. O menino de 12 anos ficou perdido para trás, como é que é isso? Poderia ser simplesmente uma desobediência da parte de Jesus. Mas a Bíblia quer nos ensinar que Jesus não precisava obedecer a José e Maria, porque verdadeiro homem, verdadeiro Deus. No entanto, o Evangelho disse que ele, retornando para Nazaré, ele era obediente aos seus pais, por opção, que bonito. Por opção, por escolha de Jesus, ele foi sempre obediente aos seus pais. Interessante a gente observar que não se trata de um descuido, porque as caravanas que iam para a festa da Páscoa, elas eram organizadas da seguinte forma: os homens separadamente da caravana das mulheres, e as crianças poderiam ficar numa ou noutra. Com isso, José pensou assim: o menino está com a sua mãe na caravana das mulheres. Maria, por sua vez, pensou: ele está na caravana dos homens, com seu pai José. Um dia de viagem, de caminhada, eles começam a procurá-lo. Sentindo a sua falta, eles voltam depressa a Jerusalém. E aí acontece esse ensinamento tão bonito, quando Nossa Senhora diz: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus revela que a obediência dele ao Pai do céu, como membro da Santíssima Trindade, e Nossa Senhora vai dizer assim: aflitos te procurávamos, angustiados te procurávamos. Muitas provações atingem qualquer ser humano, porque o sofrimento e a provação aparecem na vida de todo ser humano. Porém, nada deve nos derrotar ou nos levar à angústia ou à aflição, a não ser a perda de Jesus. Ele não nos abandona, mas se nós o perdermos, se nós nos afastarmos dele, aí sim é perfeitamente justificada a angústia e a aflição. As outras tribulações todas são superadas pelas surpresas da providência divina. Esta depende da nossa decisão de não nos permitir deixar Jesus perder-se da nossa vida, da nossa companhia. Só isso é que deve nos angustiar. Devemos olhar para todos os outros problemas e dificuldades com a confiança de que Deus é muito maior do que todos eles, que tudo é passageiro, transponível, superável. Perder a Jesus é a única aflição que pode acometer um coração de um ser humano. A família continua para nós sendo o berço onde nós somos cuidados. No início da nossa existência é aquele berço que nos protege, que nos acalenta. No decorrer da nossa vida, para honrar o nosso pai, a nossa mãe, a sua memória, esse berço continua sendo a família.
em respeito à memória do nosso pai, à memória da nossa mãe, nós devemos cultivar e preservar o legado que eles nos deixaram. Que a Sagrada Família interceda em favor de nossas famílias. O Papa Francisco há pouco tempo disse assim: não há família nenhuma perfeita, somente Deus é perfeito. Mas ele disse, as nossas famílias podem ser saudáveis. E aí a gente já sabe, né? Superar os desafios, dificuldades, equívocos e viver uma vida saudável espiritualmente e de todos os aspectos da integridade da nossa vida. Jesus, Maria e José, nossa vida vossa é. Creio